Um dia minha esposa falou comigo assim: vamos à igreja. Eu disse: não tem mais o que fazer, vamos à igreja. E lá, amados irmãos, nós tivemos um encontro poderoso com Deus. Um encontro que sacudiu as estruturas da minha história, da minha vida. Um encontro que trouxe vida onde havia morte. Um encontro que trouxe paz onde havia tribulação. Um encontro que trouxe esperança onde havia desesperança. Um encontro que trouxe o sonho de ministrar o Evangelho para as nações, quando eu não acreditava na Bíblia. Deus é Deus de sonho. Não é por força, não é por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Eu, com 3 meses de convertido, irmãos, acabando de batizar, eu ia nas tardes da bênção. Nossa igreja é uma igreja grande, muita gente no Brasil, e eu via quando os demônios chegavam para as pessoas. Eu ali sentadinho ali, e o pastor, o pessoal ali e tal, a adoração, e eu via. Eu só chegava do lado e dizia: eu te conheço, cara. Eu te conheço. Se manifesta aí para ser envergonhado. Chegava o outro: eu estou te vendo, viu? Se manifesta aí que você já foi descoberto. Aí ficar escondido. E demônio pegava, se manifestava. E aí o pastor começou a ver aquilo. Vou dizer: o que você fala para as pessoas, elas ficam endemoniadas? Eu digo: pastor, eu vejo os demônios. Tem demônios aí com as pessoas que vieram, com as pessoas e tal. E eles precisam ser repreendidos, ser envergonhados. Então, certo, né, irmãos, que o pastor começou a me dar oportunidade para orar com as pessoas, para falar com as pessoas, para testemunhar. E com 3 meses de convertido, com 1 ano e meio, eu era pastor de uma igreja de uma favela. 1 ano e meio de igreja. Até hoje não sei pregar. Mas quando comecei, pior ainda, não sabia nem ler. O livro de Êxodo falava Êxodo, né? 1 ano e meio de crente. Estava à frente de uma igreja pastoreando. E o presbítero abençoado disse assim: o Vanderlei está brincando de ser pastor. Ele vai cair já já. Ele vai cair já já. O Vanderlei vai cair já já. Está brincando. Os anos se passaram. Os caíns aí, os caíns. Depois de recorrer a países que Deus nos concedeu a oportunidade, envolvido com a palavra de Deus, retornei da Alemanha para o Brasil. Fui visitar esse amado presbítero, porque o crente não guarda rancor, não. Eu fui lá visitar. Cheguei lá, meu filhinho, de paz do Senhor, glória a Deus. E estamos ali conversando. E ele olhou bem nos meus olhos e disse: Vanderlei, você realmente tem chamado. Eu digo: mas agora. Eles reconhecerão de você que foi o Senhor que te chamou para essa obra, que te chamou para essa terra, que te chamou para esse projeto. Amém, Deus, aleluia. Eu via, a minha esposa via, a minha família entrando no avião e sobrevoando países e países e países. E as pessoas contavam para as pessoas porque. Mas Ele chamou, o Senhor chamou, e terão que reconhecer que Deus nos enviou a voz. Diga amém. Quem sabe o seu projeto é grande, quem sabe o seu sonho é grande, quem sabe a sua capacidade não dá, o seu estudo não dá, o seu dinheiro não dá, o seu nome não dá. O Deus da glória balança, bagunça os alicerces da terra para abençoar a sua história. Diga amém. Vai abençoar, Deus vai mexer na estrutura da terra para abençoar a sua vida. Diga amém. Depois de pastorear 4 anos, sabe quando a Bíblia cabe, irmãos? Eu não tinha estudo, eu tinha 4 anos de escola só. Eu tinha 4 anos de escola. Mas eu tinha um sonho fantástico na minha vida. Que eu ia pregar para as nações da terra. Que eu ia pregar para pastores. Que eu ia pregar para autoridade. Deus havia falado comigo. Então, aos olhos do homem é impossível. Aos olhos de toda a gente, da minha família é impossível. Meu irmão dizia: cara, no tempo de dificuldade, irmãos, vem as vozes contrárias ao projeto de Deus. Meu irmão, hoje é de Deus. Hoje ele pode cantar: eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Mas ele não era. E ele chegou para mim e disse assim: rapaz. Ele nem rapaz, mas ele falou: bicho. No Brasil tem uma gíria que você fala: e aí, bicho? Né? Aqui não usa isso, aqui fala lugar, lá no Brasil tem essa gíria que fala: o bicho, e aí, bicho? Ele chegou e falou: bicho. Mas já não era mais bicho, já era profeta de Deus. Oh, glória! E ele falou comigo assim: oh, você nunca foi assim, cara. Assim que quer dizer, preguiçoso, quer trabalhar. Você sempre trabalhou para sustentar a sua família, para você vir com esse negócio de ser pastor. Você não tem chamado, não. A voz contrária se levanta dentro de casa. É isso mesmo. A voz contrária ao seu sonho se levanta, quem sabe através do cônjuge. O juiz
Deus. Reconheceu que o Senhor me enviou a voz. Diga graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Então, depois de 4 anos pastoreando a igreja, irmãos, e Deus nos usou tremendamente. Acabou a Bíblia. Eu falei, eu preciso estudar para entender a Bíblia. Fui para o seminário. Deixamos a igreja, passamos para outro pastor e ficamos no seminário, estudamos, nos formamos. E a promessa falando no nosso coração muito forte. No seminário, irmãos, nós passamos uma luta muito grande. Eu sei por que eu estou falando isso aqui. No seminário nós passamos uma luta de miséria muito grande. Meu Deus. Servo de Deus. Eu morava no fundo de uma igreja. E houve um dia que nós só tínhamos arroz, não tinha óleo, não tinha feijão, não tinha nada, só arroz purinho. E nós cozinhamos aquele arroz com água e sal. Você já fez isso? Fica bonito o arroz com sal. É gostoso, irmão. E depois eu pegava Gostoso, limão. irmão. Depois eu pegava limão e espremia em cima do arroz assim. E os meninos diziam, que gostoso, dá mais um pouco. Arroz e limão. E um dia, irmãos, eu estava na casa e eu ouvi assim, uma voz que ressoava do céu, no telhado da igreja, mais ou menos assim, ó. E eu falei, isso é pombinha. Vamos comer pombinha. Mas essas pombinhas é aquelas pombinhas que causam doença, aquelas piruetas, aquelas... Eu subi em cima de uma cadeira, subi em cima da mesa, coloquei a cadeira em cima da mesa, subi na outra cadeira e alcancei o telhado, tirei a telha e meti a mão para fora e fiquei orando, esse menino em volta, orando, Senhor, tem misericórdia, manda a pombinha, Senhor. Daqui a pouco você escutava o pescocinho da bicha jogar para baixo. Mata e vai cozinhar. Deus, pombinha. Parece que não ia acontecer. Parece que não ia dar certo, irmãos. Quando eu tinha uma motinha na época, e eu viajava 150, 200 quilômetros para pregar na igreja no final de semana, e eu ia com aquela motinha orando, Senhor, toca no coração dos irmãos, porque eu não podia pedir, toca no coração dos irmãos, Senhor. Quando a hora de ir embora, os irmãos, olha, posa, fica para amanhã, que a gente quer dar aqui uns alimentos, uma comida, umas coisas para você levar embora, e à noite não dá, eu digo, dá, e tem que ser agora. Já que vocês vão dar, dá já, porque os meninos estão orando em casa esperando. Eu não aquele saco de comida na moto, aquelas sacolas e ir embora para 200 quilômetros, às vezes queimava farol de moto, aquela confusão, e eu chorava, irmão, dizia, Deus é promessa, parece que é só luta, comendo pombinho, farol queimando na estrada, Senhor, dificuldade, as pessoas roubando, não tinha estudo, vai eu estudar o seminário, estudar a escola lá fora, terminamos a escola lá fora, terminamos o seminário, irmãos, e Deus nos abençoou. Na metade do último ano da nossa formatura, eu fui convidado para ser pastor de uma igreja com 580 membros. Glória a Deus. O Senhor nos abençoou poderosamente. E a promessa, Deus, o Senhor falou nas nações. O Senhor falou nas nações o que fazer. Confia na promessa. Deus, mas o tempo está se passando, mais de 10 anos já se passaram. Deus se alegra na promessa. Deus, mas a dificuldade está tremenda, é pombinha, farol de luta, é presbítero, é tanta coisa. E Deus dizia, se alegra na minha promessa. Você pode dizer amém? Amém. Um dia nós, no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, eu, a esposa, os molequinhos, tudo pequenininhos, tudo desse tamanhozinho, e subindo, e a gente começou ali, subindo aquela escada e falando línguas estranhas, chorando e falando o mistério dele. Oh, glória! E os meninos chorando. E chegou a moça lá e disse assim, a moça, o comissário de bordo, disse, não chora não, não se assusta não, o avião não vai cair, não é preciso ter medo. E nós olhávamos um para o outro, e ríamos e chorávamos e falávamos em mistério, ninguém entendia nada, mas nós entendíamos, ali estava o início do grande sonho de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. No mês de julho agora completa 29 países que nós já temos passado pregando a palavra de Deus. E alguns deles nós passamos dezenas de vezes já para a glória de Deus. Como Turquia, como Inglaterra, nós temos dezenas de vezes ministrado nesses países. Sabe por quê, irmãos? Por causa da promessa. Não é por força, não é por violência, não é o diploma, não é o dinheiro, não é a capacidade humana, não é a força do homem. O meu saudoso pastor Leopoldo dizia, a sua capacidade vem de Deus. Aleluia! Deus! Glória a Deus! Vem de Deus!
O que fazer, irmãos? O que fazer quando os sonhos ainda não foram alcançados? Em primeiro lugar, estar seguro de que o sonho é o sonho de Deus. Segundo lugar, esteja seguro que a sua confiança está em Deus. Oh, glória. O Jó dizia exatamente isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Podem fazer tanta coisa para provar o contrário, mas uma coisa é certa: eu sei que o meu Redentor vive. Esta palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor está comigo, eu sei. O Jó levantou seus olhos e disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que estou crendo. Eu costumo dizer sempre, irmãos, que no mundo do intelecto, sempre tem alguém mais pronto do que nós, sim ou não? Sempre tem alguém mais preparado. Por exemplo, eu sou estudante de teologia, eu sou licenciado, melhor dizendo, em teologia, agora eu sou professor de teologia. Mas tem os mestres de teologia, tem os teólogos, não é verdade? Então tem aqueles que sabem mais. Quem sabe um dia ele pode agarrar lá no texto, no hebraico, quem sabe no grego, e dizer: Vanderlei, você está enganado neste versículo. E eu vou ficar envergonhado, decepcionado, dizer: rapaz, eu sempre pensei assim. Realmente eu estou sem razão, eu perdi. Ele pode provar que eu estou errado numa pregação, pode provar que eu estou errado numa afirmação. Os estudiosos podem provar tanta coisa que eu estou equivocado, mas uma coisa não está equivocado: eu sei que tenho crido, e Ele é poderoso para cuidar da minha vida e da minha história e fazer os meus sonhos acontecerem. Ninguém prova o contrário. O Deus que eu encontrei naquela tarde de bênção, numa quinta-feira às 3 horas da tarde, ninguém pode provar o contrário. Não tem teologia, não tem professor, não tem ninguém, não tem seminário, não tem livros, não tem nada, não tem ensinamentos hereges contrários à palavra de Deus. Eu creio, eu me encontrei com o Senhor. Aleluia! Me encontrei com Deus, irmãos. Amém. Tem uma linha do Espiritismo que segue o Allan Kardec. É o kardecismo, a mesa branca, segundo Allan Kardec. E as pessoas que se assentam naquela mesa para receber os demônios, os supostos guias, né? Eles são chamados de aparelho. Então eles sentavam na mesa, aí vinha um demônio e dizia: eu quero aquele aparelho para manifestar. Então era chamado de aparelho. Quando eu fui para Umbanda, uma outra linha de espiritismo que tem no Brasil, então lá as pessoas são chamadas de cavalo. Então chegava o demônio e dizia: chama o meu cavalo que eu quero manifestar, eu quero incorporar nele. Então ia lá o cavalo. Na Quimbanda e Candomblé é chamado burro. Burro. Então quando você olha para o homem, olha para a mulher, olha para a criação máxima de Deus, a Bíblia diz que depois que Deus criou a luz, disse: é bom, o sol disse: é bom, a terra disse: é bom, tudo disse: é bom. Mas quando criou o homem, disse: é muito bom. Agora o diabo agarra nisso que é muito bom, nessa criação perfeita, a coroa da criação de Deus, e transforma de filho, transforma aparelho, cavalo e burro. Meu Deus! E eu fui naquela igreja aquele dia, desesperançoso, não acreditava na Bíblia, chamava nome dos pastores, mas nome eu não posso nem falar aqui hoje. Não posso falar aqui. Os nomes que eu chamava os pastores. E eu odiava crente, irmãos. Eu odiava crente. Se eu fosse do tempo do apóstolo Paulo, eu ia pedir para ser secretário dele. Isso aí dizer para o Paulo. Só Jesus. Eu ia dizer para o Paulo: você mostra que eu pego. E entrei na igreja pela terceira vez, irmãos. Primeira vez eu não gostei não, achei o povo muito doido. Meu Deus. Crente é doido. Mensagem da cruz é o quê, irmãos? É loucura para Deus que merece. E aí estava lá o povo e cantava e chorava e dançava e pulava, batia palma e chorava e cantava e sorria. Eu falava: mas daí, tá triste, tá alegre, tá o quê, né? Não entendi muito aquilo não. Na segunda vez que eu fui à igreja, eu me lembro que eu fui apanhado de surpresa assim: o anjo do Senhor é poderoso. Alguém minha esposa olhou, que eu não podia cantar, eu gostava de crente. Mas na terceira quinta-feira, o pastor começou a contar a minha história toda. Tinha umas 200 pessoas na igreja, mas parece que o dedo do pastor cresceu tanto, o dedo e o braço,
que o dedo saía lá do púlpito, lá no meu nariz, e ficava falando comigo assim, ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Vem cá. Fiquei irado com aquilo, fiquei irado. Virei para minha esposa, que palhaçada é essa? Ela disse, o quê? Fez você conta a minha história para esse homem aí? Agora ele fica falando aí na frente de todo mundo, me envergonhando. Você está pensando o quê? Eu vou embora. Ela disse, mas eu não conheço esse homem. E ele gritou no altar, ninguém me conhece nessa igreja, mas Deus me mandou falar. Alguma coisa está acontecendo aqui. Opa! Meu Deus! Pois estou sentindo aqui agora que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Diga amém. Deus estava ali. Ele não me conhecia, eu não o conhecia, minha esposa não conhecia, ele não conhecia a igreja, mas Deus me conhecia e havia escrito uma história a meu respeito, e não era o dedo do pastor, era o dedo de Deus, não era a voz do pastor, era a voz de Deus, não era a boca do pastor, era a boca de Deus. Deus estava dizendo, eu conheço o seu passado, conheço o seu presente e escrevi um futuro de bênção para você. Você pode ver, né? Quando ele falou aquilo, eu não conheço ninguém neste lugar, eu comecei a chorar, irmãos. Um homem duro, cruel, carnal, pecador, e eu comecei a chorar e gritar, Senhor me perdoa. Senhor me perdoa. Apaga, Senhor, meu passado. Eu tenho vergonha do que eu fiz no passado, Senhor, me apaga. Escreve, mostra a nova história. E quando eu falava e chorava com Deus, o pastor disse, quem quer aceitar Jesus vem à frente, eu fui correndo. E eu dobrei o joelho no chão chorando. E o pastor olha para mim e diz assim, meu filho, eu não é mais aparelho. Glória a Deus. Meu filho, já não é mais cavalo. Já não é mais falido. Deus. Já não é mais drogado. Já não é mais desnecessário. Já não é mais carnal. Já não é mais do diabo. Já não é mais condenado. Já não é mais sem esperança. Agora é filho. E Deus diz, meu filho. Meu filho. Eu nunca tinha ouvido aquela voz. Meu Deus. Através de um homem. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos de idade, irmãos. Eu nunca ouvi ninguém me chamar filho, antes da minha mãe. A voz feminina. E quando aquele pastor gritou muito forte, meu filho, Deus falou comigo assim, eu sou teu pai e tenho um negócio contigo para as nações. Aleluia! Eu não sabia o que era profecia. Eu não sabia o que era um profeta, eu não sabia o que era a Bíblia, não acreditava em nada. Mas Deus falava comigo, eu entendia tudo, Deus estava dizendo a minha história. Irmãos, eu sei tudo que eu tenho passado, Deus falou comigo no dia da minha conversão. Nada se apagou da minha mente, muita coisa ainda não aconteceu. E eu estou esperando, sabe por quê? Porque a promessa, ela passa pela prova do tempo. A promessa passa pela prova, parece que não vai acontecer. Deus está demorando, e é verdade. Há momentos que Deus demora. Há momentos que Deus demora. Ainda antes de ontem pela madrugada, eu me acordei e dizia, Deus me socorre. Socorro, Deus, socorro. Eu preciso do teu socorro. Porque, irmãos, parece que Deus está demorando. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus se riscou aquela promessa. Mas Deus está dizendo, igreja, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra da promessa. Hoje eu entendo quando o apóstolo Paulo dizia assim, alegrai-vos no Senhor. With the hands, canta lá. No dinheiro não tem alegria. Aleluia, aleluia. Nos bens não tem alegria. Não tem alegria. Glória a Deus. Não, Aleluia. eu vi do meu pastor naquele caminho. Há poucos dias atrás, eu olhei aquele homem tão grande, tão elegante, pastor Leopoldo tão elegante, tão bonito, tão cheio de vida, tão trabalhador, tão forte, irmãos. Eu me cansava e ele não se cansava. Eu saía para os países com ele, para a África, para tanto lugar. Eu dizia assim, pastor, vamos dormir, pastor. Ele dizia, não, filho, pode dormir.
Eu já tenho o que fazer à meia-noite. 6 da manhã, os papéis mexendo, e Bíblia, folha da Bíblia se mexendo. E eu acordava às 6 da manhã e dizia: pastor, são 6 da manhã. Dorme, pastor. Eu dizia: não, filho, pode dormir. Eu tenho o que fazer com o Pai. Agora está lá, foi sepultado, acabou-se. Não há esperança, irmãos, nas coisas da terra. Não há esperança no dinheiro. Não há esperança no nome. Não há esperança nos bens. Não há alegria. Mas a alegria, Deus, alegrai-vos disso, apóstolo. Alegrai-vos do Senhor. E outra vez digo: alegrai-vos. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Pai. E Deus está dizendo: se alegre na promessa, porque o monte vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. O monte vai cair por terra. Vai cair por terra. Aleluia. Meu Deus do monte. Quem és tu, monte da indiferença? Quem és tu, monte do descrédito? Quem és tu, monte da crise? Quem és tu? Eu sou um servo de Deus. E você, monte, vai cair por terra. Diga graças a Deus, meus irmãos. Eu pensei, Senhor, o que ministrar, o que falar, o que fazer. E Deus trouxe essa palavra a você. Você estava precisando dessa palavra. Eu não tenho dúvida disso. Terceiro e último lugar para finalizar aqui. É porque o pastor já está olhando o relógio ali. É mesmo, pastor? O pastor é todo desse jeito. Pastor é tudo igual. Assim é mesmo. Eu convido os caras para pegar na minha igreja lá. E os caras estão lá, Deus usando, e eu já começo lá. Senhor, é misericórdia. O Espírito É misericórdia, sim. Que bom ver você aqui, mano. Meu Deus do céu. Me alegrei mesmo nessa noite. Foi uma noite muito boa. Você estava aí todo, desculpa aí, não desculpa nada, não. Me alegrei muito de vir nessa noite. Vocês aqui. Eu até nem sabia que você cantava, filha, desse jeito. Você é uma bênção. Quem és tu, monte? Quem és tu, o problema? Quem és tu, crise portuguesa ou europeia? É verdade. Quem és tu, crise majestosa? A nossa igreja, irmãos, eu cheguei a fazer culto ali, na crise, com 25 pessoas, 30. Eu só de obreiros eu tinha isso na igreja. E aluguéis atrasados, e renda atrasada. O começo do testemunho é um testemunho, pastor John. É um testemunho. Mas depois fica testemunho. Nós chegamos a dever ali de aluguel, irmão, 5.500 euros. E não tinha onde correr. Não tinha com quem falar. E nas minhas poucas orações, porque eu já estava orando. Não por causa dos aluguéis, eu estava orando. Eu dizia: Deus, se o Senhor não me sustentar, eu morro. Então eu levantava de madrugada. E quando eu não tinha palavra de oração, eu ficava ali ouvindo música, no iPad ali, adorando o Senhor. Vou ficar aqui, ó. Não tem palavra de oração, não tem expectativa. A minha fé está balançada. É só o Senhor para me socorrer. Mas o Senhor não é pastor? Sou. Mas você ficou orando, eu fiquei. Eu quero dizer a você que você não precisa ser de fé. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser de Deus. Amém. O servo de Deus geme. O servo de Deus chora. O servo de Deus passa dificuldade. Vai para o vale, vai para o deserto. E quantas vezes, irmãos, nós estamos saindo do vale e fala: graças a Deus, o deserto chega. Senhor, mas eu não vou aguentar. E Deus diz: se alegra na minha promessa. Se alegra na minha promessa. E orando pela madrugada, disse: Deus, me dá uma direção. O que fazer com essas rendas atrasadas, com essa dívida vergonhosa? Não é? E aí minha esposa disse: olha, manda um e-mail para o irmão fulano lá no Brasil. Eu digo: minha filha, não sei. Vou fazer isso não. Continuei orando. E minha esposa: manda um e-mail. Pô, mulher, quando Deus fala, a bicha é teimosa, né? Quando Deus fala com a mulher, não desiste não, vai agarrou em mim. Manda um e-mail para o Sandro. Eu disse: filho, manda um e-mail para o Sandro. Manda um e-mail, mas só falava aquilo, mas está emboscado o disco. Manda um e-mail para o Sandro. Só o papagaio, quando aprende a falar só uma coisa, toda hora eu falava, filho, que eu vou fazer assim: manda um e-mail para o Sandro. E um dia na madrugada Deus falou comigo: manda e-mail para o Sandro. Eu digo: minha esposa levantou. Não era Deus.
No outro dia de manhãzinha eu fui e mandei um e-mail pro Santo. Olha, Santo, se passa isso aqui na igreja, aconteceu isso e tal. A crise portuguesa e tal. Quando foi no outro dia, nós estávamos almoçando, já quase 2 da tarde, e o iPad dá um barulhinho quando chega e-mail. Fez lá um barulhinho e digo, olha, chegou um e-mail. Eu acho que é do Santo. Dando risada, né? Eu digo, acho que é do Santo. Me dei risada. Eu estive almoçando, não dei muita confiança para aquilo. Fui almoçando, aí eu me levantei, estava assim no aparador, no móvel assim do lado, fui lá abrir, Santo. Eu digo, opa, ou ele me chamou algum nome ou ele me abençoou. Aí comecei a ler em voz alta. E veio e dizia assim, ele falou, pastor, eu vou assim, irmão Vanderlei, a igreja não é sua. É Deus. A igreja é de Deus. Aleluia. E o Deus que te chamou vai suprir as suas necessidades. Amém. A conta que você me enviou aqui no Brasil, já tem lá um depósito que eu fiz hoje às 9 da manhã. Meu Deus. Aleluia. E aí escreveu lá 15 mil reais. Meu Jesus. Eu digo, eu acho que é 1.500, porque 15 mil é muito dinheiro. 15 mil dá metade de um carro novo lá no Brasil. Eu digo, tá errado, é 1.500. Aí eu liguei para o meu filho, Julinho, pelo amor de Deus, que abre a conta lá urgente e vê lá quanto tem. Ele abriu e falou, bater 15 mil reais. Foi só glória. Sabe quanto que deu? Sabe quanto que eu devia? Sabe quanto que a igreja devia? 5.500. Sabe quanto que deu aqueles 15 mil reais? E eu? 5.518. Pode aplaudir o Senhor porque isso é mesmo. Isso é mesmo para glorificar Deus, é para exaltar o nome do Senhor. Deus prospera, Deus abençoa, porque a promessa vem de Deus. A promessa vem de Deus. E Deus está dizendo assim, se alegra na promessa porque o monte vai cair por terra. Amém. Se alegra na promessa. Glória a Deus. Mas eu gostaria de ficar com vocês aqui mais tempo. E aqui fala também, esteja seguro sobre o tempo, porque o tempo é de Deus. Versículo 10. Esteja seguro sobre o tempo. Terceiro lugar aqui, último. Esteja seguro sobre o tempo, porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de abençoar você. Mas eu quero te lembrar o seguinte, ó. Se alegra na promessa. Aleluia. Porque o monte vai cair por terra hoje. Em nome de Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bom, pode vir na frente, pastor. Veja à vontade. Vamos orar com os irmãos, em diamento de Deus. Senhor, Jesus. Vamos orar, vamos ministrar sobre